Vamos dar início ao capítulo 3, que trata especificamente da conversão eletromecânica de energia. Vamos, nesse capítulo, calcular a força eletromagnética. Vamos calcular como é que se dá esse movimento de translação em relé e como é que se dá também o movimento de rotação nas máquinas, nos geradores ou nos motores elétricos. Então vamos calcular a força eletromagnética, vamos calcular o conjugado para os movimentos rotacionais e a gente precisa, para isso, definir o que é a energia armazenada no campo, nesse campo de acoplamento entre o que é elétrico e o que é mecânico. Na aula de hoje, portanto, para esse objetivo, a gente vai, usando o princípio da conservação da energia, calcular a energia armazenada no campo e definir coenergia. O princípio da conservação da energia é um princípio conhecido, todos nós sabemos o que é. Basicamente diz que, dado um sistema qualquer, a energia de entrada é igual à energia de saída, mais a energia transformada em calor, as perdas, mais a energia ou a variação da energia armazenada. Essa equação, então, vale para qualquer sistema. Os nossos sistemas, essa caixa, pode ser transformada em 3 pequenas caixas. Uma caixa relativa ao sistema elétrico, uma caixa relativa ao sistema mecânico e a caixa que nos interessa, a caixa onde o processo de conversão acontece, onde eu entro com energia elétrica e saio com energia mecânica. É esse o campo de acoplamento que eu quero estudar através do princípio da conservação da energia. Evidentemente, o princípio que falamos agora há pouco, vale para o sistema elétrico, ele vale para o sistema mecânico, particularmente para o que nos interessa, esse campo de acoplamento. A energia elétrica de entrada vai ser a energia mecânica de saída, mais a variação da energia armazenada, mais o que eu perco, mais o calor que eu perco nesse processo. Esse calor não faz nenhuma diferença no processo de conversão. E esse calor, como a gente viu nos transformadores, ele pode ser representado, por exemplo, por uma resistência de perdas no núcleo, onde a gente considera as correntes de circulação, as perdas por esterese. Considerar, então, essas perdas relativas à minha parte elétrica não perde em nada em generalidade e torna o meu sistema um sistema mais fácil de se abordar, que é um sistema que a gente chama de sistema conservativo. É esse o sistema, então, que nós vamos tentar entender naquele campo de acoplamento. A energia elétrica que eu entro, ela ou armazena ou se transforma em energia mecânica. Para não ficar em caixas pretas, vamos analisar um sisteminha bem simples, onde a parte elétrica é claramente definida por uma tensão aplicada numa bobina, a parte mecânica é claramente definida também por uma barra de ferro móvel que pode se deslocar, segurada por uma mola com uma constante K, com um coeficiente de atrito. Então essa é a parte mecânica e esse aqui é o caminho do campo de acoplamento. Observe que para que haja movimento, parte desse caminho tem que ser o ar, tem que ser o entreferro. Portanto, eu tenho então uma relutância dividida em uma relutância do núcleo e uma relutância dos 2 gaps nesse caso particular. Vamos tentar analisar, então, esse sistema eletromecânico, esse sistema de conversão eletromecânica de energia. Se eu quero analisar a parte elétrica, as equações elétricas, nós já vimos ela em outros exemplos. Basicamente, o que eu tenho de tratar é da lei de Faraday. V, a tensão aplicada, ela vai se perder e vai ser dada pela variação do fluxo concatenado com o tempo. Todas aquelas equações, eu posso, evidentemente, transformar o fluxo concatenado em uma parte de magnetização, uma parte de dispersão, e a energia de entrada nesse meu sisteminha, que basicamente é a integral da potência no tempo, pode ser calculada basicamente multiplicando isso aqui por I e integrando ao longo do tempo. Então a gente percebe que isso aqui é a energia elétrica de entrada, vai ser igual a uma parte perdida, uma parte armazenada, e esta parte que nos interessa é a parte que entra no nosso campo de acoplamento, que se refere à energia de entrada no campo de acoplamento.
Então eu consigo definir a energia elétrica como sendo I vezes a derivada do fluxo concatenado de magnetização. Mesma coisa eu posso fazer para a lei de Newton. A gente conhece, para a parte mecânica, usando a lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é as forças todas que podem atuar naquela parte móvel do meu conversor. A parte elétrica, uma força da mola, uma força de atrito, pode ter uma força independente da posição. O fato é que essas forças, se eu quero calcular a energia, eu integro a força em relação ao deslocamento e a gente consegue dizer que a parte mecânica que eu transfiro para o componente mecânico desse meu sisteminha, é igual ao integral da força elétrica ou força eletromagnética vezes o deslocamento. Com isso, a minha equação do meu sistema conservativo, que eu posso colocar ela na sua forma diferencial, ela fica definida como sendo eu conhecendo a entrada e conheço a saída. E o que eu quero agora é calcular a energia armazenada. Note que é fácil calcular a energia armazenada quando o meu sistema está parado. Porque quando o sistema está parado, dx igual a zero, o diferencial da minha energia mecânica é zero, então a minha energia armazenada fica igual à energia elétrica. Vamos ver então como é que a gente pode calcular a energia desse nosso conversor quando o meu conversor está na posição x igual a minha posição do meu conversor aberto. Facílimo, né? Portanto, como eu falei, energia mecânica igual a zero, a energia armazenada é igual à energia elétrica, eu tenho então que a energia vai ser a integral sob a minha curva de I em função de lambda. Note que eu estou integrando I em função de lambda, portanto, esta é a minha variável de integração e o gráfico que mostra, né, a área que mostra a minha energia armazenada corresponde a essa área de I em função de lambda. É bom reparar também que nessa nossa simulação, quando x está aberto, grande parte da relutância se encontra no entreferro, portanto, como no entreferro a relação entre B e H, ou lambda I, é linear, portanto, a gente pode representar a relação lambda I por uma reta. Se a gente considerar ou tentar calcular a energia armazenada na posição x igual a zero, ou seja, ele fechado, basicamente o problema é rigorosamente o mesmo, ele está parado, portanto a energia armazenada é igual à energia elétrica, que é igual a I de lambda, só que agora, como o ferro, a gente viu a relação BH, ou a relação lambda I é uma relação não linear, a energia armazenada passa a ser a integral embaixo da minha curva I em função de lambda, portanto, a integral desse triângulo estilizado aqui. Qual a parcela da energia que está armazenada no núcleo de ferro e qual a parcela que estaria no entreferro? Então, se eu deixar aquele meu conversor aberto, como é que eu consigo calcular a energia armazenada em cada uma das parcelas? É muito fácil, né? É calcular a integral de I de lambda. Aonde eu sei calcular I? Porque eu conheço a lei de Ampère. NI é igual a intensidade do campo no núcleo vezes o comprimento do núcleo, mais a intensidade do campo no gap, mais o comprimento do gap. D lambda nada mais é do que a área vezes a variação Nφ, né? Φ é A de B. Portanto, a energia armazenada com uma integral, a soma das duas parcelas, vai ser igual a HI. Veja que esse N, quando passa aqui para baixo, corta com esse N, então é o volume do núcleo vezes a intensidade de campo no núcleo dB, mais o volume do gap, mais a intensidade do campo no gap, dB. Portanto, é esta aqui a relação entre a energia armazenada no núcleo mais a energia armazenada no gap. Para botar em números, vamos fazer aquele nosso conversor usando os dados do exemplo 3.1 do nosso livro do 100, onde ele fala qual é o comprimento do núcleo, diz qual é o comprimento do gap, número de espiras, a resistência
E ele pede duas coisas. Ele fala assim, olha, se B for igual a 1 Tesla, qual é a tensão do sistema DC? Já está dado R, portanto é só calcular I. E, em seguida, calcular a energia armazenada no núcleo e no gap. Para calcular a característica, né, a relação entre BH, a gente pegou uma curva não linear, aonde 1 Tesla corresponde a 700 ampere por metro. Só para dizer que esse nosso sistema ele é absolutamente genérico. Eu posso tratar com sistemas não lineares. Então, da curva BH para B igual a 1 Tesla, eu tenho que HN é igual a 700. Portanto, eu tenho no gap B igual H igual a B sobre μ0, consigo calcular quanto que vale H, eu sei calcular I pela lei de Ampère, portanto eu calculo I e a relação entre V e I é a lei de Ohm, portanto eu sei calcular V. Mais importante do que isso, no entanto, seria calcular a energia armazenada no núcleo naquela posição. Ora, eu sei H em função de B, se eu tenho a curva, eu calculo a integral. Se eu não tiver a curva, basicamente eu posso linearizar a curva e conseguir determinar quanto que vale, né, a área daquele triângulo, multiplico pela área do meu núcleo, eu tenho energia armazenada no núcleo, que nesse exemplo numérico dá 0,7 joules. Faço o mesmo procedimento para o gap, levando em consideração que no gap é muito mais simples, já que a relação BH é linear. Ou seja, quando eu faço 1 meio de BH, B é igual a μ0H, portanto eu posso substituir H por 1 meio de B ao quadrado sobre μ0, que multiplica o volume, e nesse exemplo, para o gap que a gente tem, é quase 20 joules. O importante nesse exemplo é mostrar que a ordem de grandeza da energia no núcleo e da energia no ferro são bastante diferentes. Portanto, em geral, eu consigo desprezar o que acontece no núcleo. Para terminar, então, eu vou definir coenergia. Nós vamos ver que ela vai ser muito importante na próxima parte. Como a gente viu, a energia era a área entre I em função de lambda, então eu faço uma mudança de variável. Eu digo que a coenergia é igual ao complemento da energia armazenada, ou seja, a energia armazenada mais a coenergia é o produto do lambda I, e com essa definição, basicamente, a gente consegue perceber que a coenergia é lambda DI. Basicamente, o que eu fiz foi uma mudança de variáveis. Agora, se eu quiser integrar a coenergia em vez de integrar a energia, a área que vai ser calculada vai ser a área debaixo da minha curva lambda em função de I. Portanto, na posição x igual a 0, corresponderia a essa área, na posição x igual a B, corresponderia a essa área. Nós vamos usar esse conceito para o cálculo da força eletromagnética na próxima aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.